Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa atividade de hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Bom, nós estamos no episódio 11 das Aventuras de Super-Herói e hoje o episódio é da Gatinha Malvada. Olha só. Aqui a sinopse diz assim, ó, o Homem-Formiga, o Homem-Aranha e o Vespa pensaram que seria muito fácil resgatar uma gatinha de cima da árvore, mas nossos pequenos heróis não poderiam estar mais enganados. O que será que essa gatinha aprontou para cima desses heróis, hein? Clica aí, assiste o filminho para você se divertir um pouco, tá bom? Depois, então, nós vamos para a atividade de língua portuguesa. Nós vamos hoje ver a apostila objetivo 3. Nós vamos continuar nossa sequência didática, lá Vida de Herói, tá? Leitura e interpretação. Então, olha só, na página 280 da apostila. Lembre-se de colocar aqui a data de hoje. Quando pensamos em atos heróicos, logo nos vem à mente a imagem de voos, lasers, poderes, forças sobrenaturais. Mas será que os heróis sempre são assim? Então, olha só, como a gente vem falando de heróis e os heróis estão participando aí das nossas atividades, né, da nossa sequência didática, então tem esse texto aqui que saiu na Folha de São Paulo, que é um jornal muito grande, que ele é distribuído no estado inteiro, né? E aqui, então, tá contando a história do Eduardo Verli, que tem 45 anos. Ele é piloto de avião. E aí ele tá contando uma aventura que aconteceu com ele, né? Um caso que aconteceu com ele quando ele estava fazendo um voo de um avião desses bem grandões. Você imagina, você tá dentro do avião e o piloto avisar para você que o avião tá sem o trem de pouso. O trem de pouso é aquela rodinha que tem no avião que baixa, aí o avião vai pousar, a rodinha pousa primeiro para o avião pousar, né, suavemente, para que você possa sair do avião. E se não tem? O avião ia descer de barriga, batendo tudo, correndo risco de explodir, de pegar fogo. Nossa, o que será que ele fez para ser considerado um herói? Então, esse texto fala disso, herói por acaso. Então, vocês leiam bem o texto. Aqui a segunda parte do texto tem até a foto aqui, ó, de quando aconteceu isso. Acho que foi no ano de 2018, não faz muito tempo, ó, 2 anos atrás. Então aqui tem a foto do avião que pousou e o avião tá inteiro. Então ele foi um herói. Por que será? Depois que você leu tudo isso, aí aqui então tem as perguntas, né? O teste para saber se você entendeu o texto, o que o texto está falando. Isso aqui sempre é bom a gente fazer, porque de repente você vai ler uma reportagem, uma entrevista, alguma coisa, você tem que ter aí os meios, né, para entender como que faz isso. Então aqui tá falando assim, ó, o título do texto é Herói por Acaso. A partir dos fatos apresentados na reportagem, essa expressão significa que. Então, por quê, né? O que significa essa história aí de herói por acaso? Quem leu a história vai saber responder aqui. 2. Na reportagem, a maior parte dos acontecimentos é relatada pelo próprio piloto do avião. Pinte o trecho que confirma essa afirmação. Então, aqui, ó, tem 2 pedacinhos. Você vai ver qual desses pedacinhos aí, então, tá mostrando que é o próprio piloto que tá contando essa história. Depois aqui, ó, 3. O comandante explica que percebeu que algo de errado estava acontecendo e prontamente avisou os passageiros. Como você imagina a mensagem dita por ele nesse momento? Então, assim, se está acontecendo alguma coisa no avião, o piloto tem que informar
os passageiros, para eles se prepararem, né? Porque você imagina, você tá lá no alto, no meio do nada, de repente esse avião ou ele volta, ou ele começa a andar em círculo. O que está acontecendo? Então, o piloto ele tem que avisar as pessoas que estão dentro do avião para eles saberem se comportar em situação de emergência. Então, aí, como que você acha que ele deu essa notícia para os passageiros? Aí você vai escrever aqui nesse espaço, tá bom? A número 4, veja como o comandante descreve o momento do pouso. Foi o pouso mais manteiga, quer dizer, suave da minha vida. Você observou que a expressão entre aspas, quer dizer, o manteiga, vem acompanhada de uma explicação entre colchetes? Esse sinalzinho aí, ó, que tá antes e no finalzinho da palavra suave, chama colchete. Com base nesse modelo, reescreva a frase imaginando que o pouso, né, não tenha sido nada fácil para o comandante. Então aí ele escreveu, foi o pouso mais manteiga. E entre os colchetes aí ele disse suave, que o manteiga para ele significava suave. Agora você imagina se não fosse, como seria essa frase, tá bom? Releia este trecho da reportagem. No primeiro pouso de emergência da carreira, o comandante do voo da Avianca diz que a ficha só caiu quando chegou ao hotel, horas depois. Considerando o sentido do texto, então quer dizer, tudo que vocês leram lá no texto, o que significa aí o caiu a ficha? Escrevam aí nesse pontinho, tá? Número 6. Em sua opinião, por que o comandante não aceitou esse título de herói? Apesar de estar escrito aí, herói por acaso, por que ele não aceitou esse título de herói? Então, a parte de português é só isso. Vocês respondam, leiam o texto e aí vocês respondam certinho, tá bom? Agora, vamos para matemática. Matemática, a gente vai continuar falando de perímetro. Lembra que perímetro é o contorno. Então, vamos imaginar que essa figura aqui, ó, eu não consigo fazer retinho assim, mas vocês estão vendo aí? Então, ó, cada lado desse daí tem uma medida. E se eu somar todas essas medidas, dessa, mais essa, mais essa e mais essa, eu vou encontrar o perímetro, ou seja, todo o contorno. Então, isso é o perímetro. Vamos ver, então, qual é a atividade que nós vamos ter que fazer no nosso livro, página 194. Você já deve estar com o livro aberto, então vamos ver a explicação, né? Olha só, deixa eu pôr aqui. Ao fazer os esboços da planta de sua casa, Paulo desenhou 3 retângulos em uma folha quadriculada. Você pode ver aqui, ó, um verde, um laranja e um azul. Você arriscaria dizer qual dessas figuras tem o maior perímetro, sem contar? Qual será que tem o maior perímetro, maior contorno aí? Será que é o verde, será que é o laranja ou será que é o azul? Calcule o perímetro de cada figura. Então, como que você vai calcular? Vai contar os quadradinhos. Lembra daquele vídeo que eu deixei para vocês ontem? Lá estava explicando isso. Então, se você contar, olha, eu vou contar só o verde, o primeiro. Ó, nós temos 1, 2, não vai dar para fazer com esse aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginamos, então, que cada quadradinho vale 1 centímetro, né? Que na malha quadriculada o quadradinho é de 1 centímetro. Então, ele tem 7. Descendo, 8, 9. Mais 7 de novo, ó. 7, 7, 14. Então, 14, né? Vamos contar de cima e de baixo é 14, para facilitar aí.
Dos dois lados, não tem 2 de um lado e 2 do outro? Ó, aqui tem 14 e aqui tem 7 e aqui tem 7. 7 mais 7, 14. Aqui tem 2, 14, 15, 16. E aqui tem mais 2, 17, 18. Então, ele tem 18 centímetros de perímetro. Então, você põe aí, verde, 18 centímetros. O laranjado, tanto centímetro. Azul, tantos centímetros, tá bom? Depois de calcular, a que conclusão você chegou? Então, depois que você calcular, você vai me dizer, né? Vai escrever aí qual é o maior perímetro, tá bom? Na número 2, eu vou aumentar um pouquinho aqui para eu poder enxergar direito. Para determinar o perímetro do retângulo azul, Paulo e sua esposa Teresa fizeram cálculos diferentes. Ó, o Paulo fez assim: 6 mais 6, mais 3 mais 3, que deu 18. Então, o que ele fez? 6 de cima, 6 de baixo, mais 3 de um lado, 3 do outro. Então, o perímetro é 18. A Teresa, ela fez o quê? 2 vezes 6 mais 3 e 2 vezes 9. E 2 vezes 9, 18. Então, 2 vezes 6 mais 3, que é altura e largura. E depois 2 vezes, de novo, aqui. Será que vai dar certo isso daí? A dela deu 18, a dele também deu 18. Explique o que cada um fez e diga se eles estão certo ou não. Então, você vai conferir, ver se eles acertaram e se a conta dos dois jeitos está certo, tá bom? Agora, você vai calcular como você quiser o perímetro de figuras retangulares que medem 8 por 4. Então, ó, você vai ter aí, faça aí no papel ou naquele caderninho quadriculado que foi junto com o material, todo mundo tem. Você vai fazer aí um retângulo de 8 por 4. Qual vai ser o perímetro dele? Aí é a letra A. Depois, você vai fazer um de 5, de 5 por 7. Por que o 5 é na altura e o 7? Porque meu retângulo tá deitado. Se ele fosse em pé, eu até poderia fazer 5 por 7. E aí, qual vai ser o retângulo, né? O perímetro dele? Na letra C, 10 por 1. Então, aqui ele vai ter 1 e aqui ele vai ter 10. Qual vai ser o perímetro? Eu não posso esquecer de somar o de cima, o de baixo e os dois lados, tá bom? E deixa eu apagar aqui. E 6 por 5. Então, 6 por 5. Qual é o perímetro? É isso que vocês têm que fazer hoje na atividade de matemática, tá bom? E ciências, nós vamos para a apostila também. Hoje a gente vai falar sobre o ar. A matéria é um pouquinho extensa, mas, como eu disse, já vai começar a valer a nota da prova. Então, cada capítulo de ciências que a gente faz vai ser um ponto para a nota de ciências, cada um de geografia, um ponto para geografia, e cada um de história, um ponto de geografia. Então, se tiver, por exemplo, 4 capítulos no bimestre, a nota vai ser 4. Então, o máximo que você consegue é 4, tá bom? Então, cada capítulo vai valer aí uma nota, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O ar é uma mistura de gases. A gente tem, só que a gente não vê, a gente só sente o oxigênio, o gás carbônico. Isso tudo a gente já viu na sala de aula até o ano passado, né? Então, apesar de invisível, ele está presente em todos os lugares e é indispensável para a vida da maioria dos seres. Alguém vive sem ar? Não, né? O bichinho vive sem ar? Também não, pode ser uma formiguinha. Se ela não respirar,
ela não vive, não é verdade? Então a Terra, ela é rodeada por uma camada gasosa chamada atmosfera. Então aqui, ó, a gente tem a foto da Terra. E aqui em volta da Terra, tá vendo que é mais branquinho? Essa camada aí chama atmosfera. Ela é formada por uma mistura de oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Então, são 3 tipos de gases que fazem essa atmosfera. Essa mistura, ela serve para proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol e, ao mesmo tempo, mantê-la aquecida. Se não tivesse isso daí em volta, seria um planeta gelado e não teria vida, tá? Além disso, impede que a energia solar retorne para o espaço. Então, são características do ar: não ter forma e ele é incolor, se ele estiver limpo, né? Agora, uma dúvida: será que são somente esses 3 gases que compõem o ar? Será? Então, aqui tá explicando certinho. E depois aqui, ó, tá falando como o vento é formado. Então, você também vai ver isso daí. Tem o desenho aqui embaixo. Como que é feito? Alguém já pensou de onde que vem o vento? Ah, vem da árvore. Ué, mas a árvore, ela resolve balançar sozinha? Então, aqui tá explicando, tá bom? Aqui, ó, as funções, né? O ar, o que que ele faz, o que que acontece. E aqui, ó, tem a composição do ar. Então, tá mostrando que tem o nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Olha, só de nitrogênio são 78%, quer dizer que mais da metade do ar é composto por nitrogênio. Um pedacinho, que é esse vermelho, de gás carbônico, e uma boa parte também de oxigênio, 21%, mas é menos que a metade da composição do ar, né? E então, olha, para você ter uma ideia, aqui, ó, eles escreveram, ó, tá vendo? O nitrogênio é esse N2, O2, que é o gás carbônico, e H2O, a água, né? Então, tem todos, e o CO2, né? Aqui, ó, que é o gás carbônico, O2, o oxigênio, H2O, a água. Então, aqui tá mostrando tudo que tem no ar que a gente não vê. Os gases e sua importância. Então, aqui tá mostrando por que que serve, para que serve o nitrogênio. Depois, aqui, para que serve o oxigênio, para que serve o gás carbônico. E os gases nobres. O que são os gases nobres, onde eles são usados? Será que vocês já viram quando você vê uma placa de loja? Ah, se você for ali na praça no final do ano, quando tem aqueles desenhos, sabe, em volta da igreja, que tem aquelas estrelas, aquilo ali é o neon, é um gás que fica dentro daquela borrachinha, é um gás nobre. Então, vê aí, dá uma olhadinha nessa parte laranja que você vai entender. E depois também tá falando sobre a pressão do ar. O ar, ele faz uma pressão tão grande sobre a Terra que é o que mantém a gente em pé. Que se não tivesse essa pressão, a gente ficaria flutuando igual os astronautas, tá? Então aqui também tá falando mais sobre o oxigênio no pico de uma montanha. Por quê? Vocês já viram quando tem jogo de futebol, que eles falam assim, o Brasil foi jogar lá na Bolívia, mas lá os jogadores vão se cansar mais rápido do que aqui, porque lá é mais alto, tá mais perto da atmosfera. Por que que vai cansar? Aqui tá explicando tudo isso. E aqui, olha, mostrando então como que eles agem, como que eles funcionam, né? Tanta pressão e a gente não sente nada. Depois aqui, então, a troca de ideias para você conseguir responder essas perguntas. Não adianta falar, professora, eu não entendi. Tem que ler todo o texto para poder responder aqui. E olhou, não sabe? Volta no texto. Como é formado o vento?
Vai lá, procura lá, onde que está falando de vento no texto? E coloca a resposta aqui. Há momentos em que o vento não é útil, ou seja, tem hora que o momento não serve. Por que que você acha isso? Depois, aqui na 3, você vai procurar no caça-palavra o nome dos gases que compõem o ar. Então, você pode voltar lá e ver quais são esses gases. Qual é o essencial para a vida no planeta? Escreve aí na frente. Aí, a hora que você for no caça-palavra, nesse aqui, você achou. Qual é o gás essencial para a vida no planeta? Achou? Pinta de vermelho. Olha, a professora tá até dando resposta, hein? O gás em maior quantidade, o que mais tem? Você vai procurar ali no caça-palavra e pintar de azul. O gás utilizado para a fabricação de alimento pelos vegetais. Procura lá que você vai achar e você vai pintar de verde. E os gases que têm menor quantidade na atmosfera terrestre, que é utilizado para os homens para diversos fins. Acabei de dar um exemplo, hein? Agora há pouco ali. Então, você achou, aí você vai no caça-palavra e pinta o que você achou, tá bom? Essa é a nossa atividade de ciências hoje, ok? É um pouco extenso, mas tem bastante desenho, então dá para perceber aí, tá bom? Pessoal, quando vocês terminarem, manda para mim, escreve lá nas fotos, quando você manda, você tem que me colocar a data da atividade, senão eu não vou saber. Tem gente que tá me mandando atividade da semana passada, e como que eu vou saber? Não tem jeito, né? Então, por isso que eu quero que vocês mandem para mim as datas, tá? Na foto que você mandar, você coloca lá, atividade tal, dia tal. Aí eu vou saber, para eu poder marcar aqui na caderneta e constar que você fez a atividade. Senão eu não tenho como marcar, aí vai ficar como se você não tivesse feito, tá bom? Então, eu aguardo a atividade de hoje. Beijo e até amanhã.